Você já parou para pensar quantos talentos a sua empresa perde todos os anos por causa de problemas financeiros que ninguém vê? Talvez eles não falem, talvez nem percebam, mas o estresse financeiro é uma das maiores causas de queda de performance, afastamentos, conflitos e pedidos de demissão no Brasil. E sabe o que é mais preocupante? Muitas empresas continuam tratando isso como um problema pessoal, quando na verdade é uma questão organizacional silenciosa, cara e urgente. Neste vídeo eu vou te mostrar por que a saúde financeira dos seus colaboradores tem tudo a ver com os resultados da sua empresa. E mais do que isso, eu vou te mostrar como um programa simples, bem feito e respeitoso pode mudar a vida das pessoas e a cultura da sua empresa. Ou então, se você aqui é um funcionário, serve para você também, para levar para o seu ambiente corporativo. Eu sou o Léo Gomes, ou Léo planejador financeiro desde 2012, com certificação internacional CFP e fundador da Astera Planejamento Financeiro. Eu já acompanhei centenas de famílias, profissionais e empresas no processo de transformação da vida financeira. Eu posso te afirmar que o ambiente de trabalho é um dos lugares mais poderosos para começar essa mudança. Minha trajetória começou lá atrás, nos bancos, mas foi como planejador independente que eu entendi o que realmente faz diferença. Conversar com as pessoas de verdade, sem fórmulas prontas, sem conflito de interesse e com foco em construir clareza e autonomia financeira. Foi com essa visão que nasceu o programa Astera de Bolso, uma iniciativa pensada para empresas que querem cuidar da vida financeira dos colaboradores de forma estruturada, leve e acessível. E o que eu vou te apresentar aqui não é teoria, é o modelo que já está sendo aplicado em empresas reais, com equipes reais, que enfrentam os mesmos desafios que você provavelmente está enfrentando agora. Então, se você é um líder, gestor de RH, ou dono de empresa, ou até mesmo se você é um colaborador que acredita que esse assunto é importante, fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode mudar não só a vida financeira do seu time, das pessoas com quem você trabalha, mas a forma como a sua empresa se relaciona com as pessoas. Agora, por que falar de dinheiro no ambiente de trabalho? Então aqui a gente vai direto ao ponto. Dinheiro ainda é um tabu dentro das empresas. A gente fala sobre metas, bônus, produtividade, burnout, mas quase ninguém fala sobre a origem silenciosa de muitos desses problemas, o estresse financeiro pessoal. A verdade é que o colaborador não deixa os seus boletos, dívidas e preocupações do lado de fora quando entra na empresa. Ele carrega tudo isso com ele, na mente dele, no corpo, no humor e no desempenho. E isso tem um nome, custo invisível. São horas perdidas, decisões ruins, conflitos internos, afastamentos por saúde emocional. E muitas vezes a liderança só percebe quando já virou problema de gente, de clima ou de cultura. Agora pensa aqui comigo. A empresa oferece plano de saúde, vale alimentação, até ginástica laboral. Mas o colaborador segue sem conseguir pagar as contas, ou dormir tranquilo, ou planejar o futuro. Falar de dinheiro no trabalho não é invasivo. Quando feito com respeito e método, é uma gestão de cuidado. E uma estratégia de gestão de pessoas. Porque quando o colaborador tem clareza financeira, ele não só dorme melhor, ele produz melhor, se relaciona melhor, ele decide melhor e, consequentemente, ele vive melhor. E tudo isso, sem exagero, volta para a empresa em forma de resultados. Os dados, pessoal, não mentem, as estatísticas são alarmantes. Até aqui, talvez tudo isso faça sentido para você. Mas agora a gente vai falar de números, porque os dados não mentem. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Quase 30% estão inadimplentes, com contas em atraso, e cerca de 12% dessas famílias afirmam que não conseguem mais pagar as suas dívidas. Isso significa que numa empresa com 100 colaboradores, mais da metade deles carrega algum tipo de sofrimento financeiro. E você, como gestor ou liderança, convive com isso todos os dias, mesmo que ninguém fale abertamente. Agora, bora para o ambiente de trabalho. Uma pesquisa da Price revelou que 57% dos trabalhadores afirmam que o estresse financeiro afeta diretamente a sua performance. Aqui a gente está falando de dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia e afastamentos estão entre os sintomas mais comuns. E tem mais. Um estudo da Deloitte mostrou que 36% dos colaboradores já pensaram em mudar de emprego por causa de problemas financeiros pessoais. Ou seja, não é o salário, é a falta de estrutura emocional e financeira. E quando a gente olha para frente, o cenário também preocupa. Mais de 70% dos brasileiros não conseguem poupar nada do que ganham, segundo o IBGE. E apenas 12% investem de forma regular. A maioria está vivendo no limite, mês a mês, torcendo para nada dar errado. E o que isso tem a ver com a sua empresa? Tudo! A SHRM, uma das maiores entidades de RH do mundo, estima que empresas perdem em média de 11 dias úteis por ano por colaborador por causa de queda de produtividade gerada por estresse financeiro. Agora imagine multiplicar isso por 50, 100, 300 pessoas. Já um estudo da Willis Towers Watson apontou que as empresas que investem em programas estruturados de bem-estar financeiro têm um retorno de até 3 vezes o valor investido, medida em produtividade, retenção e melhoria
melhoria no clima. Esses dados confirmam que muitos líderes já sentem na prática. O problema é real, é sistêmico e está presente na sua equipe agora. A diferença é que agora você tem consciência disso e pode agir de forma estratégica. Agora, quando você ouve, educação financeira, o que vem à sua cabeça? Planilhas complicadas? Palestras sobre investimentos? Dicas de como enriquecer rápido? Olha, eu te entendo, esse é o imaginário coletivo. Mas isso não é educação financeira de verdade. Educação financeira real não começa pelos números. Começa por consciência, clareza, escolhas. Não é sobre ganhar mais, é sobre aprender a lidar melhor com o que se tem hoje. É sobre entender para onde o dinheiro está indo, reorganizar prioridades e começar a fazer escolhas que fazem sentido para cada pessoa no seu contexto. Também não é sobre cortar tudo. Muita gente pensa que cuidar da vida financeira é viver se privando, mas o foco não é privação. O foco é intenção, propósito, equilíbrio, gastar com o que importa, economizar com inteligência e viver com menos culpa. E mais importante, educação financeira não é uma fórmula única que serve para todo mundo. Cada pessoa tem uma história com o seu dinheiro, crenças, traumas, hábitos que vêm da infância, e um bom programa respeita isso. Ele acolhe isso, porque não adianta oferecer ferramentas se a pessoa ainda carrega culpa, vergonha ou medo. Na Astera, a gente trabalha com uma estrutura simples e poderosa: informação, reflexão e ação. A informação é o conhecimento certo, no momento certo, com uma linguagem acessível, sem jargões, que mostra o porquê e o como. A reflexão são espaços para que o colaborador se enxergue no processo, para que ele entenda de onde vêm os seus padrões, seus gastos, suas escolhas. E a ação, que são propostas simples e práticas, pequenas mudanças que geram impacto real, e que com o tempo criam um novo padrão de comportamento. Educação financeira não é um evento, é um processo. É como uma academia para o cérebro financeiro. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Por isso, não basta uma palestra solta, é preciso continuidade, constância, método, clareza. E é exatamente isso que diferencia um programa bem estruturado de uma ação pontual. Então, muitas empresas já tentaram fazer alguma coisa sobre finanças com seus colaboradores. E geralmente essa coisa é uma palestra isolada, um e-mail com dicas ou uma cartilha enviada pelo RH. A intenção é boa, mas vamos ser sinceros, isso não muda absolutamente nada. Assim como uma única aula de alimentação saudável não muda os hábitos de uma vida, uma palestra não transforma a vida financeira de ninguém. O que transforma é um processo, um acompanhamento, um programa bem estruturado. Um caminho que educa, engaja, acompanha e mede. Um bom programa de educação financeira não é só sobre conteúdo, é sobre criar um ambiente seguro, com constância, leveza e propósito. E é exatamente isso que o programa Astera de Bolso entrega. Ele foi pensado para ser parte da rotina da empresa, sem pesar para o RH e com alta taxa de adesão. O que um programa bem desenhado oferece? Um diagnóstico anônimo para entender de verdade a realidade financeira dos colaboradores, trilhas educativas personalizadas com conteúdo sob medida para cada perfil, desafios, campanhas e dinâmicas leves para engajar sem forçar, um espaço de escuta e acolhimento, sem julgamento e sem exposição, e relatórios claros de impacto com dados que mostram um avanço coletivo. Quando isso é feito com método, os resultados aparecem. O colaborador se sente cuidado, valorizado. A equipe ganha foco e energia. O clima muda, ele melhora e a liderança ganha respeito. E a empresa se diferencia no mercado. E sabe o que é mais bonito disso tudo? Não é só o número que muda, é a história das pessoas que muda. É o colaborador que para de ter vergonha, que começa a poupar, que volta a sonhar, que dorme melhor, entrega melhor, vive melhor. Por isso, na Astera, a gente acredita que a educação financeira não deve ser um bônus. Ela deve ser parte da estratégia de cuidar das pessoas e, por consequência, de fortalecer o próprio negócio. Então, agora que você entendeu o problema e o potencial de transformação, eu quero te mostrar como a gente resolveu isso na prática. O Astera de Bolso é um programa completo de educação e saúde financeira para empresas, criado para ser acessível, respeitoso e eficaz. Ele foi desenhado para encaixar na rotina da empresa sem sobrecarregar o RH e, ao mesmo tempo, gerar um impacto real na vida dos colaboradores. Mas como é que funciona na prática? Geralmente começa com a palestra inaugural, onde a gente vai fazer o despertar disso tudo. A gente começa com essa palestra que é leve, mas ela é impactante, que mistura conteúdo técnico com emocional, com histórias reais, com comportamento e provocação. É o momento de criar consciência e engajamento. É uma conversa sobre decisões, hábitos e liberdade. Depois nós vamos para o diagnóstico financeiro coletivo. Depois da palestra, os colaboradores respondem a um diagnóstico 100% anônimo. Isso nos ajuda a mapear o grau de estresse financeiro, os comportamentos e hábitos predominantes, os principais desafios da equipe. Com isso, a empresa passa a ter dados reais para agir com inteligência e sem julgamento. Depois vem as trilhas educativas personalizadas. Então, com base no diagnóstico, a gente cria trilhas de conteúdo sob medida, como do zero ao controle, como sair das dívidas, planejando os seus sonhos, organize sua renda variável. Tudo com linguagem simples, formatos curtos, de vídeos, aulas, PDFs interativos, aulas ao vivo e essas
acesso fácil e direto que o colaborador pode ter no celular, no WhatsApp ou no seu e-mail. Também fazemos campanhas e desafios de engajamento. Então, para manter o tema vivo na cultura da empresa, todo mês lançamos campanhas como o Desafio dos 7 Dias Sem Reclamar do Dinheiro, Semana do Orçamento Consciente, um quiz interativo sobre decisões financeiras, o mês da virada financeira. Então, são dinâmicas leves que envolvem toda a equipe, criam movimento e reforçam os aprendizados. E aí nós temos também um canal de suporte. A gente criou um canal direto para que os colaboradores, com lembretes, dicas e orientações, se a empresa quiser, podemos incluir atendimento individualizado com consultores nossos dentro da Astera. E também temos relatórios de impacto. Ao longo do programa, a gente entrega relatórios simples e visuais com nível de engajamento, temas mais acessados, evolução dos indicadores, insights estratégicos para a liderança da empresa. Ou seja, a empresa vê o resultado acontecendo e tem dados reais para apresentar à diretoria, ao RH e às áreas de ESG. Tudo isso com abordagem leve, moderna e humana, sem exposição individual, sem fórmulas mágicas, apenas um processo bem estruturado feito para funcionar. E o melhor, ele pode ser implantado em qualquer porte de empresa, com adaptação à cultura local e à linguagem da equipe. E aí, com relação à mensuração de resultados, a pergunta que toda liderança faz com razão é: mas dá para medir o impacto de um programa desses? E a resposta é sim, e com certeza, com clareza. Um dos grandes diferenciais do Astera de Bolsa é que a gente não trabalha no escuro. A cada fase do programa, a gente mede, analisa e entrega resultados em 3 frentes principais. Primeiro, o estresse financeiro percebido. Então, após a palestra inaugural, a gente aplica um diagnóstico anônimo com os colaboradores, já falei sobre isso aqui no vídeo. Ele mede como que cada um enxerga a sua saúde financeira, quais são os desafios mais presentes e também o nível de confiança para tomar decisões com o próprio dinheiro. Depois, esse mesmo diagnóstico é reaplicado e assim a gente vê na prática o antes e o depois. A gente também faz ações de engajamento e acesso às trilhas, ou seja, nós acompanhamos quantas pessoas acessaram o conteúdo, quais temas foram mais procurados, quem completou os desafios ou responderam aos quizzes. Com isso, a empresa entende o que está funcionando e onde pode ampliar o apoio. E aí também temos o clima, cultura e feedbacks qualitativos. Quando o colaborador ele se sente acolhido, ele fala e a gente coleta relatos reais, histórias de mudança, novos hábitos, alívios emocionais. Junto com o RH, avaliamos também indicadores complementares, como queda em afastamentos, melhoria no clima organizacional, aumento do sentimento de valorização. Todos esses dados são consolidados em um relatório de impacto que a empresa recebe com evolução dos indicadores, principais aprendizados, insights estratégicos para as próximas ações e o ROI estimado do programa. Ou seja, não é só uma ação bonita, é uma ação mensurável, estratégica e com retorno. A gente mede a transformação em números, mas também em histórias. E é isso que torna esse programa tão especial. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que você é uma liderança, ou então um trabalhador, um empregado que realmente se importa com o assunto e que acredita nele. E que, claro, também se importa de verdade com as pessoas. Porque o que a gente falou hoje não é sobre planilhas nem sobre lucro a curto prazo. É sobre cuidar de quem constrói a sua empresa todos os dias. A saúde financeira é um dos pilares mais negligenciados do bem-estar corporativo. E, ao mesmo tempo, é um dos mais poderosos para gerar transformação. Transformar a vida financeira de um colaborador não é só ajudar ele a pagar boletos em dia. É ajudar ele a voltar a sonhar, a ter paz, a enxergar um futuro melhor. E isso sem exagero, tá, pessoal? Muda o jeito dele trabalhar, se relacionar e viver. O Astera de Bolsa é um programa pronto, validado, leve de implementar e feito com metodologia. A gente sabe o que funciona, o que engaja e como adaptar isso à sua realidade. Você pode começar com uma palestra, com um diagnóstico ou com uma campanha simples. O importante é começar. E se você quiser conversar, entender como isso funciona na sua empresa, ou se quiser indicar para a sua empresa também, o link está na descrição aqui do vídeo. Você pode entrar em contato com a gente, com a nossa equipe. Nós vamos estar prontos para te ouvir e para desenhar um caminho de cuidado, clareza e transformação na vida do seu time. Porque a vida muda quando o plano é você. Agora imagina o que pode acontecer quando a sua empresa, ou a empresa que você trabalha, ajuda cada colaborador a construir esse plano. A transformação começa por quem lidera e talvez comece com esse vídeo. Até mais!